Saúdo os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal A Paz de Cristo. Estamos mais uma vez aqui para falar do grande amor de nosso Deus. E hoje eu trago uma palavra para os nossos corações, que está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 22. Meus queridos irmãos, o tema da mensagem: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Diz assim a palavra de Deus. Você que é evangélico, você que não é, medite na palavra de Deus. Deus quer falar ao seu coração. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e pôs sobre a Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis o carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de Isaque, seu filho. Aí está, meus amados, a palavra de Deus. Nós vemos aqui que Deus agora prova Abraão e diz para Abraão pegar o seu único filho, a qual ele tanto ama, e ir à terra de Moriá e ali oferecer no monte ali a seu filho Isaque como um holocausto, em sacrifício a Deus. A Bíblia nos diz que eles caminharam, meus amados irmãos, à madrugada, e ao terceiro dia Abraão olhou e viu de longe o lugar, pediu aos seus servos que eles ficassem ali com o jumento, enquanto Abraão e Isaque, seu filho, iriam adorar. E depois eles iriam torná-lo novamente a eles. Meus amados irmãos, olha só a inocência de Isaque, dizendo a Abraão, seu pai: meu pai, eis aqui o fogo, a lenha, tudo está aqui, mas aonde está o holocausto, o sacrifício, o cordeiro para o holocausto? Abraão disse para ele: Deus proverá. Meus queridos irmãos, Deus foi um Deus
que não muda e jamais mudará. Deus agora, meus queridos irmãos, realmente é o Deus da providência. Quando Deus, Ele tem um projeto na vida do homem, quando Ele tem um projeto na vida da mulher, custa o que custar, esse projeto é realizado, é concretizado. Deus provando Abraão, mas sabendo que Abraão jamais iria negar o seu filho. Agora, voltando à história de Jesus, nós vemos que Jesus, Ele morreu em sacrifício pela humanidade. Jesus foi sacrificado, foi morto, foi cuspido, foi humilhado, foi maltratado. Muitas pessoas ignoraram Ele na época. Mas a Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer pela humanidade. Agora nós vemos aqui, meus queridos irmãos, no versículo 10, após estar ali o altar arrumado, a lenha tudo em ordem, Abraão coloca o seu filho Isaque sobre a lenha e amarra ele ali. Mas no versículo 10 a Bíblia diz que estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. O versículo 11 diz: e o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Olha, meus amados irmãos, que Deus maravilhoso. Deus viu que Abraão não iria negar o seu filho, mas o Senhor já tinha providenciado um substituto para morrer no lugar de Isaque. Nós vemos que aqui o anjo bradou dos céus, desde os céus, e disse essas palavras para Abraão, para que ele não viesse estender as mãos sobre o moço, porque Deus sabia que ele era temente a ele. Meus amados irmãos, Isaque teve um substituto, aquele carneiro, aquela, que estava travado ali no meio do mato. Deus preparou ali no momento, na hora certa, para ser sacrificado em lugar de Isaque. Mas nós vemos, meus queridos, que Jesus, ele morreu pela humanidade, mas não teve ninguém que o viesse a substituí-lo, porque estava escrito que Jesus iria passar por tudo isso, pelo sofrimento, pela cruz, pela humanidade. Muitas pessoas não reconhecem o grande amor de Deus, o sacrifício que Deus fez pela humanidade, que é dar o seu filho para morrer pela humanidade, pelo mundo, por nós. O que será que nós temos feito para Jesus, meus queridos? Você que está no mundo bebendo, fumando, se drogando, prostituindo, se embriagando, pare para analisar a sua vida. Nenhum pai nessa terra teria essa coragem de pegar o seu filho, a sua filha e dar em sacrifício a alguém. Mas nós vemos que Jesus, ele não teve ninguém que viesse a morrer no lugar dele. Não teve um substituto que gritaria e dizia:
eu vou morrer por ti. Mas Deus, lá no monte do sacrifício, juntamente com Abraão, Isaac, Deus ali proveu o cordeiro, o carneiro, o substituto para ser imolado, sacrificado em holocausto em lugar de Isaac. Veja, meus queridos irmãos, Deus ele provou a Abraão a ponto de lhe pedir seu filho. Mas nós vemos que Deus, ao ver o sofrimento do seu filho no Calvário, no Gólgota, eu tenho certeza que Deus também sentiu as dores. Ao ver o seu filho ali sendo esbofeteado, sendo cuspido, sendo maltratado, carregando em seus ombros aquela cruz pesada, aonde estava o meu pecado, o teu pecado, o pecado do mundo. E muitos não dão valor, muitos não querem saber de Jesus, abandonam a Jesus, criticam a Jesus. Meus queridos, é tempo de nós acordarmos para uma tal realidade nessa vida. Jesus está voltando, prestes a vir buscar a sua igreja. É hora de nós o despertarmos, é hora de nós acordarmos, para não sermos pegos de surpresa, porque aquele sangue que foi derramado nas ruas de Jerusalém em direção ao Gólgota, cada pingo, cada gota, cada sofrimento que Jesus passou, haverá, meus amados irmãos, naquele grande dia, uma cobrança para você que rejeita a Cristo, para você que não quer saber de Jesus, para você que está nesse mundo perdido. Hoje é tempo, hoje é dia de salvação. Hoje Jesus te chama. Essas portas estão abertas hoje. Um dia ela há de fechar. Então não espere as portas se fecharem. Corra para os braços de Cristo e aceita-o como seu único salvador da tua alma, porque Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, para que você tenha direito à vida eterna naquele grande dia. Mas é necessário você fazer algo por Jesus, porque Ele já fez por ti. Ele quer te salvar. Se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não tomou uma decisão com Jesus, aceite a Jesus hoje. Não perca tempo nesse mundo. Corra para os braços de Cristo, porque Ele te ama. E nós do canal A Paz de Cristo também te amamos. Que Deus os abençoe. Que Deus possa falar ao teu coração aquilo que eu não tenho sabedoria para falar. Mas o Espírito Santo de Deus vai continuar falando. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor.